E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo bacaninha? Onde vocês estiverem aí nesse mundão de Deus, nesse Brasilzão de cidades infinitas, Brasil aí, grotões adentro aí, tudo tranquilo, tudo na mais perfeita maravilha. Como você está? Tudo bacaninha? Posso adentrar ao seu computador aí, a sua vida, a sua casa, tranquilo? Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma. Muito obrigado por mais uma vez você estar consumindo conteúdo no canal Paulo Dharma 1970. Está aqui o meu Instagram, Paulo Dharma 1970, agradecendo a você, né, que está aí dando essa força onde você estiver, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Piauí, na Bahia, em Salvador, na Bahia, né, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nas tantas cidades de Minas Gerais, ou se você estiver fora do Brasil, estiver quem sabe aí na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, estiver fora das Américas, né, estiver na Europa, estiver em Portugal, estiver em Lisboa, estiver na África, né, em algum estado africano, em algum país africano, tiver em alguma cidade africana, estiver no Oriente, onde nosso conteúdo chegar, muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970, muito obrigado sempre, agradecendo a você e agradecendo também a Deus sempre, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, sempre agradecendo sempre ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele nos abençoe, para que a gente consiga fazer aqui um vídeo, né? Um vídeo que honre ao Senhor sempre, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia de nossa alma. Tranquilo? Beleza? Agradecendo sempre a Deus, amém. Tranquilo? Pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar. Você que não é inscrito no canal Paulo Dharma 1970, aperta o botão aqui, ó. Aperta o botãozinho aqui, aperta o botão, se inscreva no canal, curta o vídeo, se inscreva, curta, comente, compartilhe, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970. Tranquilo? Tranquilo? Agradecendo sempre, agradecendo a você, agradecendo a Deus, pedindo para você ficar aí 10 segundos, né? Você não sair, 10 segundos, só o tempo de ir ali pegar uma água, vai aparecer aqui os letreiros do canal, vai aparecer a abertura do canal e a gente volta em 10 segundos, se Deus quiser. Tranquilo? Então não sai daí, a gente volta já já. Valeu, 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 valeu. E aí, voltei, beleza? Seguinte, há algum tempo atrás, eu não sei dizer quanto, se você quiser, pode até procurar aí no canal, que tá no canal, tá aí circulando pelo canal. Eu fiz um vídeo, né, que era a resenha, resumo de O Príncipe, esta edição que eu tenho aqui em mão, ó. O Príncipe e 10 Cartas, essa edição da editora UNB, né, da década de 80, essa edição muito boa, né, do Príncipe. Tem vários, o Príncipe está aí para dar com pau aí em todo canto, né? Existe centenas de edições diferentes aí, tipos de edições diferentes. Aqui é uma das que eu peguei justamente para fazer uma resenha, porque eu precisava do Príncipe, né? Da leitura do Príncipe no canal. Aí eu peguei e fiz a resenha. Não sei lá, né? Hoje a gente tem outras visões, a gente avança aí no tempo e no espaço, a gente tem outras visões sobre leituras, e a resenha que eu tenho está aí, né, no canal. Então eu fiz esta edição aqui, e nesses dias agora eu estive lendo, me dedicando à leitura desta edição do Maquiavel, ou A Confusão Demoníaca, do Olavo de Carvalho, essa edição aqui. Ó. Essa edição eu achei numa biblioteca de doação, sendo que eu já tinha esta edição aqui, que é a edição mais completa, né? Maquiavel ou A Confusão Demoníaca, que vem com apêndice. Essa edição aqui é de 2000 e... Essa primeira aqui é 2011, é da editora Vide Editorial. Essa é de 2020, essa aqui. E eu tinha essa aqui de 2011, essa aqui, ó. 2011. Eu peguei essa edição, não me esquecendo que eu tinha essa edição completa que peguei e acabei fazendo a leitura dessa edição, que inclusive eu quero fazer alguns adendos aqui, algumas leituras de algumas partes que eu selecionei desse texto do Olavo. O Olavo aqui ele vai destruir com Maquiavel, né? O Olavo ele tinha essa capacidade de vai pegar esses autores, tipo esse ser aqui, esse Maquiavel, que é tão usado aí, né? Tão usado aí, dizem, né, que leem, né? Dizem que leem, se leem, não, se fazem leitura, eu não sei se entendem, mas o Olavo ele vai pegar esse texto ele vai pegar o Príncipe e vai destrinchar. Ele vai pegar dois textos
básicos do Olavo do Maquiavel, que é justamente o Príncipe e esse comentário, não, discurso sobre a primeira década de Tito Livre, essa aqui, ó, que eu tenho em mão, que eu não, essa aqui eu não li, não fiz, não tem resenha no canal, essa edição aqui. Então ele vai pegar estas duas edições e vai falar sobre o Maquiavel. Qual é a do discurso do Maquiavel? Qual é a do discurso do Príncipe? Qual é a do discurso do comentário sobre a primeira década de Tito Livio? Por que este homem sentou e escreveu em 1513 isso aqui? Entendeu? Aí ele vai buscar nas fontes principais, ele vai buscar nos autores, né, os comentadores, homens que ao longo do tempo escreveram sobre Maquiavel, o que eles estavam, né? Qual é a desses autores? E por que por que incensam muitas vezes incensam tanto o Maquiavel, entendeu? Ele vai descascar nessa cebola. Ele vai descascar essa cebola, vai trazer para nós, você que tem vontade de ler O Príncipe, você que tem vontade de ler os textos do Maquiavel, é recomendável exatamente que você pegue este livro aqui, né, este livro, e leia, entendeu? É muito importante que você faça esta compra aqui, compre esse Maquiavel, se você tem vontade, né? Se você tem vontade de adentrar e procurar entender o que estava por trás do Príncipe, principalmente, né, do texto do Príncipe do Maquiavel, o que há por trás do Maquiavel, entendeu? O qual é, né? O qual é? Eu até peguei aqui nessa edição que eu tenho aqui, Maquiavel da Nova Cultural, essa edição aqui que eu tenho, né? Essa belezinha aqui, que tem o Príncipe e textos escritos políticos. O texto Vida e Obra vai começar exatamente assim, ó, essa aqui, ó, Vida e Obra, vai começar aqui, ó. No ano de 1513, na cidade italiana de San Cassiano, um exilado político ocupa-se todas as manhãs da administração da pequena propriedade onde está confinado. À tarde, joga cartas numa hospedaria com pessoas simples do povoado. À noite, veste trajes de cerimônia e passa a conviver através da leitura com homens ilustres do passado. Aí ele vai dizendo, chama-se Maquiavel. É de estatura média, magro, fronte larga, olhos penetrantes e lábios finos. Ao meditar sobre assuntos políticos, alia o fecundo diálogo com autores antigos, a longa experiência do mundo moderno, adquirida numa vida inteira dedicada aos negócios públicos florentinos. Um dos resultados dessa meditação é um pequeno livro, O Príncipe, que contém ensinamentos de como conquistar estados e conservá-los sob domínio. Em síntese, um manual para governantes. E aqui é que está o erro. Neste texto aqui, o próprio Olavo ele vai dizer que isso aqui, ele não vai falar, obviamente, dessa edição aqui, mas depois que você lê a confusão demoníaca, você vai observar, você vai enxergar o erro da maioria dos comentadores, da maioria de quem se dedica a estudar e a falar sobre Maquiavel. Entendeu? O Olavo ele vai trazer exatamente isso. Ele vai começar aqui no seu prefácio, ele vai dizer, né, que isso aqui é um texto, né, um capítulo do chamado A Mente Revolucionária, que ele escreveu, né, que cresceu demais, adquiriu vida própria, saiu do controle, e ele resolveu destacar esse texto, trazer esse texto, justamente para não deixar ele perdido no meio de tantos escritos por aí, você destaca ele, né, e traz ele assim para a luz, assim, separado. Ele vai dizer assim, ó, ele vai começar comentando, não, vai pegar os comentadores do Maquiavel, vai dizendo assim, ó, pelo seu método, o autor de A Originalidade de Maquiavel, que é o Sir Isaiah Berlin, né? Deixa eu ver aqui se é o Isaiah Berlin. Só pegar o nome do Isaiah Berlin, exatamente. Ele vai comentar sobre esse Isaiah Berlin, sobre Maquiavel. Vai dizer aqui, ó, pelo seu método, o autor de A Originalidade de Maquiavel chega a descobrir no secretário florentino um precursor das ideias liberais e democráticas, tão caras a ele próprio. Ele vai começar dizendo exatamente que vários autores, nós temos nós, os autores em si, eles têm a propensão a trazer o Maquiavel para dentro do seu universo, seu mundo.
Entendeu? Se você é um democrata, você traz o Maquiavel para dentro do seu mundo. Se você é um religioso, você traz o Maquiavel para dentro do seu mundo. Se você é um socialista, você traz o Maquiavel para dentro do seu mundo. Ele vai trazer, ele vai pescar exatamente essa ideia. É aí que está a originalidade, né? Aqui, ó. Sir Isaiah, um tanto hegelianamente, tomava esse composto histórico como se fosse, de algum modo, a própria natureza essencial do pensamento maquiavélico, revelada ao longo do processo histórico pela transmutação dela no seu contrário. Ele vai continuar. Ó. Hoje é quase impossível deixar de enxergar nele o precursor voluntário e consciente do Estado altamente burocratizado e interventor em que vai se transformando a democracia liberal americana. Vendo? O Maquiavel ele pensou no terceiro, né, na terceira Roma, aquilo que muitos pensam, inclusive, que ele fez um manual para os governantes, né? Um manual para os governantes aqui, ó. É patente a inspiração que o novo doutrinador do Império Russo, Alexandre Dugin, extrai do projeto de reerguimento da Itália, concebido por Maquiavel. Tal como a Itália de Maquiavel, a Rússia de Dugin é um país reduzido ao caos, à corrupção e à impotência por culpa, segundo Dugin, de estrangeiros. Nesse processo. Cada um vai trazendo, né? Aí o Olavo continua aqui, ó. Desconstruir esse edifício e perguntar até que ponto o próprio Maquiavel estava consciente dos resultados históricos que desejava produzir, né? Você tentar desconstruir isso, que é a missão do Olavo aqui nesse texto. Tentar desconstruir essas visões que ao longo de séculos, né, 1513, 2024, 2025, ao longo de séculos, os autores construíram um edifício gigantesco de falsas narrativas. Raros pensadores, ao longo da história, revelaram ter tantos pontos cegos na sua visão do mundo e de si mesmos como aqueles que o presente estudo revela em Maquiavel. Com frequência espantosa, este não somente não entende os acontecimentos que explora, mas também não se entende a si próprio, semeando seus escritos de contradições não elaboradas e, em geral, nem mesmo percebidas. Não é de espantar que um pensamento tão nebuloso e confuso, tornado ainda mais complexo por toda uma rede de autodesmentidos e camuflagens, tenha podido gerar consequências históricas tão díspares e contraditórias. Assim, para muitos o próprio Maquiavel ele é o inventor da República, né? Da ideia da República moderna. E isso vai, ao longo do tempo, os textos dele. Muitos políticos, né, dizem que leem Maquiavel para usar na política do dia a dia, para usar aí nos contextos políticos. Entendeu? São leitores de Maquiavel. A pergunta é o seguinte: será que eles entendem o que leem? Será que eles entendem o que leem? Será? Entendeu? Será que quando eles pegam o Maquiavel para ler o Príncipe, será que eles entendem na vera? Ó, aí o Olavo ele vai ter aqui uma visão bem interessante. Ele vai falar o seguinte: os textos antigos, dois filósofos, nós temos aí o Platão e temos o Aristóteles. O Platão e o Aristóteles, eles na sua antiguidade, eles não tiveram, né? Eles não tiveram como fazem os filósofos chamados filósofos modernos, ter tempo de poder conversar, dialogar, bater papo, ou né, discutir com os críticos. Eles não fizeram isso, eles não tiveram isso no seu tempo, coisa que os chamados filósofos modernos têm aos quilos, principalmente os mais modernos, que tem toda essa rede né, de conversas aí, podem trocar ideias à vontade. Então ele vai trazer exatamente isso aqui, ó. O que nos resta de Aristóteles é aproximadamente um terço do que ele escreveu e constitui-se apenas de rascunhos de aulas, compactos e fragmentários, tendo desaparecido as obras que o autor liberou para publicação, tão claras e elegantes que Cícero, julgando do ponto de vista literário, as qualificava de um rio de ouro. De Platão sobra metade ou menos. Para piorar as coisas, ele próprio admitia só redigir as partes mais facilmente compreensíveis do seu ensinamento, reservando o melhor e mais difícil para a exposição oral ante um reduzido círculo de discípulos. Em suma,
podemos dizer que, de algum modo, o universo intelectual moderno compreendeu suficientemente Aristóteles e Platão, e que essa compreensão não cessou de se aprimorar desde os tempos em que São Tomás lia o primeiro deles em tradução latina, por não saber grego, até o dia em que esse mestre da leitura dos antigos, que é Giovanni Reale, conseguiu, pelo confronto dos testemunhos e a comparação com a arquitetura interna do sistema, constituir o que teria sido o famoso ensinamento oral de Platão, de Giovanni Reale, né, para uma nova interpretação de Platão, São Paulo, edições Loyola, 1997. E que ele vai trazendo exatamente isso, ele vai colocando esses pontos para você situar de como era diferente, né, as visões filosóficas, para poder situar justamente o Maquiavel, para situar o Maquiavel nessa discussão. Lembra-se que nós temos aqui o Príncipe escrito para os príncipes, né? Para os príncipes, dedicado aos príncipes, aos homens lá, né? Vai ser dedicada ao César Borgia, entendeu? Então você vai ter aqui, né? Carta de Nicola Machiavelli ao magnífico Lorenzo de Médici. Ele vai publicar isso aqui, ele vai dedicar isso aqui ao Lorenzo de Médici, esse texto aqui, pensando no César Borgia. Aí ele vai entrar aqui num ponto aqui interessante, que eu não posso deixar de passar aqui, ó. Exatamente esse ponto aqui. Vê, ó. Por fim, vem um detalhe mais perturbador. Dois dos filósofos que mais escreveram, que mais deixaram inéditos em desordem, que trataram de alguns dos assuntos mais difíceis de que a mente humana já se ocupou e que, para acúmulo, jamais tiveram a oportunidade, o gosto ou a intenção de organizar suas ideias numa síntese abrangente, né? Com o agravante de que um deles mudou fundamentalmente de orientação intelectual várias vezes na vida, são, no entanto, aqueles que menos dificuldades de interpretação suscitaram. Refiro-me a Leibniz e Schelling. Leibniz morreu em 1716. Algumas de suas obras mais importantes não saíram da gaveta. Antes de fins do século XIX e a era das grandes interpretações de conjunto, só começou com a Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz, de Bertrand Russell, de 1900, e La Logique de Leibniz de Coulthard, de 1901. Quanto a Schelling, sabe-se do destino infausto que se abateu sobre a sua carreira acadêmica, dissipando o interesse geral dos contemporâneos pelas suas obras maiores, as da velhice, sobretudo a filosofia da mitologia e a filosofia da revelação, que só muitas décadas depois vieram a ser lidas com a intenção que mereciam. Vencidos, porém, esses obstáculos, ninguém pode negar que, hoje em dia, temos uma compreensão suficientemente clara do pensamento desses dois grandes filósofos, e no caso de Schelling, até mesmo da sua complexa evolução interior. Não existe nas interpretações de um ou de outro aqueles antagonismos, aquelas divergências de 180 graus que se observam nas de Maquiavel ou Nietzsche. O que isso demonstra para alguns, para além de qualquer possibilidade de dúvida, é que a dificuldade de chegar a um consenso na interpretação de muitas filosofias modernas não é intrínseca, não é extrínseca, mas intrínseca. Não somos nós, os leitores, que custamos a compreendê-las. São elas que se explicam mal ou trazem no seu bojo contradições implícitas não resolvidas, talvez nem mesmo percebidas, o que significa que seus autores se compreendiam mal a si mesmos, ou ocultam no seu tecido algum mistério de outra natureza. Porque é absolutamente necessário decifrar esse mistério, ou ao menos tentar formulá-lo de maneira explícita, como um problema bem definido. Em primeiro lugar, porque a modernidade se apresenta e se alardeia como a época de esclarecimento, portadora de méritos e de haver dissipado o véu das trevas que nublava a visão das gerações anteriores, e não é admissível que a lente incumbida de nos dar uma imagem mais clara no mundo permaneça em si mesma tão opaca. Em segundo, porque sucessora a pós-modernidade, que se gaba de haver desconstruído as complexas estruturas do pensamento moderno e revelado suas molas mestras ocultas, faz isso por meio de um discurso ainda mais obscuro e impenetrável, ao ponto de que os próceres mesmos desse movimento nas altas esferas acadêmicas se mostraram incapazes de diferenciar seu discurso e a paródia dadaísta
que dela montaram o físico Alan Sokal. Não consta que, ao longo da história, esse nível de ininteligibilidade tenha sido frequentemente alcançado. Este é em terceiro e último lugar, porque nunca, como desde o início da modernidade, os filósofos tiveram tamanho poder de influenciar o curso das coisas na história e na sociedade na história, quase como governantes ou profetas. Nunca, como nos últimos séculos, o destino das multidões e até os sentimentos íntimos, né? Os sentimentos íntimos e fantasias pessoais do homem comum foram determinados tão diretamente pelas doutrinas dos filósofos que se disseminaram rapidamente pelo proletariado acadêmico, das universidades, pelas mass média e pela rede mundial de computadores, invadindo os lares e as consciências, se não os subconscientes, e convertendo-se rapidamente em forças plasmadoras da vida das multidões. Hoje, mais do que nunca, é necessário que o leitor da história da filosofia saiba de te fábula narrato. Essa história é a história da nossa vida. Se não a entendermos, não entenderemos a nós mesmos. E aqui, um dos campeões do não entendimento é o Heidegger. Esse é o campeão do não entendimento. O Heidegger, ele é assim, você lê, se você pegar um texto do Platão de 2.500 anos atrás, você vai entender. Já os caras, eles escrevem a crítica que o Olavo está fazendo exatamente a esse pessoal aqui, esse Heidegger e os outros, que você lê e não entende o que o cara quer dizer. Aí a questão é o seguinte, o cara fazia isso porque, assim, qual é do sujeito? Ele estava querendo exatamente escrever um texto, que fosse completamente, que você não consegue entender o que ele está querendo dizer. Qual é a por exemplo, do Heidegger, por exemplo, aqui, ó. O que ele estava querendo? Aí ele vai levar exatamente para o Maquiavel. Porque o Maquiavel era filho do pai da mentira. Por que nós temos aqui a confusão demoníaca? Exatamente porque, para o Olavo, o Maquiavel ele servia ao próprio Satanás, ao próprio demônio. Entendeu? Você constrói um pensamento e ele vai dizer aqui, se eu tiver tempo aqui, eu vou até trazer o texto. Vou trazer o texto, como ele colocou. O seguinte, ele jogava isso dentro de um processo ali estranho, que para você, assim, por isso que eu digo, várias interpretações, você não tem uma clareza sobre o que o autor quer. Por isso que ele vai trazer essas questões de autores da filosofia do século XX, que são assim completamente obscuros. Você lê e não entende o que o cara está querendo dizer, e você acaba se considerando burro. Porque é tão nebuloso. Aí quando você traz para uma tradução, por exemplo, traz o Heidegger para uma tradução português. Se em alemão você não entende, em português menos ainda. Entendeu? E aí a questão do Maquiavel é exatamente essa. É uma doutrina tão desencontrada e confusa. Assim, aí a pergunta, por que isso? Por que isso? Entendeu? Porque o cara fazia, era de caso pensado? Estava buscando o quê, né? Maquiavel, nessa perspectiva, era o apóstolo da razão de Estado, que, em nome da grandeza e segurança da pátria, concedia aos governantes o salvo-conduto para mentir, delinquir, roubar, oprimir, matar, infringir, enfim, todos os mandamentos da igreja e da moralidade comum. Entendeu? Ele vai dizer aqui que muitos dos autores eles vão buscar exatamente essa visão, né? E a própria Igreja Católica, ela vai levar o príncipe, vai jogar o príncipe no índex, né, dos livros proibidos. Que ela vai dizer assim, poxa, um livro desse que ensina as pessoas, está ensinando as pessoas a mentir, a matar, a roubar. Isso não é um livro para... Isso tem que ser proibido. Não vamos permitir que esse texto circule por aí. A sessão de condenações culminou no Concílio de Trento, que em 1464 ratificou a colocação do príncipe no Index Librorum Prohibitorum, decretada 5 anos antes pelo Papa Paulo IV. Mas a flagelação póstuma de Maquiavel estava apenas começando. Os termos maquiavélico e maquiavelismo, de longa carreira no vocabulário universal da infâmia,
datam de 1576, quando o patriota francês Inocêncio Gentiletti marcou com eles a fama dos franceses italianizados, Catarina de Médici e sua corte, aos quais culpava pela noite de São Bartolomeu o massacre dos huguenotes protestantes ocorrido em 1572. Quer dizer, ele vai ser assim a fonte de muitas contradições desse esse texto dele, entendeu? Vai ser uma fonte de assim, por conta culpa dele mesmo. É culpa dele mesmo que vai trazer esse texto justamente para confundir. Ele não tá aí para esclarecer, entendeu? Por isso que muitos vão trazer o Maquiavel para o seu lado, entendeu? Vão trazer o Maquiavel para o seu lado. Ele vai colocando aqui, ó. No século seguinte, um homem tão insuspeito de ingenuidade política quanto Frederico II da Prússia viria a escrever o anti-Maquiavel para defender a humanidade contra esse monstro que quer destruí-la. Voltaire, que os ataques do Florentino à religião tudo tinham para agradar, preferiu por puro puxa-saquismo subscrever a tese do imperador seu patrono. Era mais fácil o Voltaire abraçar o Maquiavel, né? Mas como ele queria, segundo o Olavo, aqui, puxar o saco do Frederico II da Prússia, aí ele vai, não, você tá certo. Aqui, ó. Mas as vozes discordantes não deixaram de levantar objeções radicais ao consenso dominante. Em 1585, Alberico Gentili, um italiano refugiado na Inglaterra, professor de direito civil em Oxford, publicou no seu tratado de Legationibus um fervoroso elogio que não só apresentava Maquiavel como homem sábio, erudito e honesto, mas ainda contestava com veemência o conceito corrente que fazia dele um advogado da tirania. Maquiavel, no entender de Gentili, era nada menos que um republicano, um democrata convicto. Tudo o que se dizia contra ele eram calúnias nascidas da incompreensão. Você vê que, né? Você vê que cada um... um republicano, oi! O Maquiavel, um democrata. Já pensou um negócio desse? Maquiavel democrata. Não dá nem para... Um democrata convicto. Tudo que se dizia contra ele eram calúnias nascidas da incompreensão. O Príncipe não era um tratado de moralidade, mas uma obra de crítica moral. Não a Bíblia dos tiranos, mas o retrato cruel e implacável da tirania. Fingindo dar maus conselhos aos príncipes, mas descrevendo em vez disso o que já praticavam, o livro abria para o conhecimento e autodefesa do público os segredos tenebrosos dos maus governantes. Quer dizer, se você lê o Príncipe, você vai ficar esperto contra os maus governantes. E ainda por cima ele era um democrata. Assim, eu a vida toda cresci, né, entendendo que Maquiavel, o desejo dele era que a Itália, né, se organizasse, coisa que só foi acontecer em 1861. O sonho dele era uma Itália unida. Hoje eu já tenho as minhas dúvidas disso. Ó, a imagem, ó, e outra visão aqui, ó. A imagem de precursor da ciência social de Durkheim e Weber teve defensores até data bem avançada já dentro do século XX. Ernest Cassirer escreveu: O Príncipe não é um livro nem moral nem imoral. É simplesmente um livro técnico. Não procuramos regras de conduta ética ou a respeito do bem e do mal num livro técnico. Já é suficiente se somos informados sobre o que é útil e inútil. Cada palavra no Príncipe deve ser lida e interpretada dessa maneira. O livro não contém prescrições morais para o governante e nem o convida a cometer crimes e vilezas. Ele trata e é destinado aos novos principados e tenta dar a todos eles o conselho necessário para que possam se proteger de todos os perigos. Maquiavel estudou as ações políticas da mesma maneira como o químico estuda as reações químicas. Certamente, o químico que prepara em seus laboratórios um veneno poderoso não é responsável pelos seus efeitos. O Príncipe de Maquiavel contém coisas muito perigosas e venenosas, mas ele as olha com a frieza e a indiferença do cientista. E assim ele oferece suas receitas políticas. Esse texto é de 1944. Publicação póstuma de 1946. Um ano depois, em seu livro Machiavelli de Scientiste,
Berkeley, 1948, compara Oshiki, A Nova Ciência do Homem, de Maquiavel, A Nova Ciência da Natureza, de Galileu. Este e aquele não estudaram o porquê, nem o para quê das coisas, mas o como. Seria esta a chave do chamado imoralismo de Maquiavel, mas ninguém considera como imorais as leis da queda dos corpos que Galilei descobriu, porque o grande físico não levou em conta a eventualidade de o corpo caindo, atingir e matar alguém. Maquiavel teria apenas estudado as leis do comportamento humano na vida pública, sem se preocupar com conclusões morais. É um cientista. Estou falando? Cada um vai trazer o Maquiavel para sua seara, entendeu? Ele ainda vai arrumar aqui mais outra aqui, ó. Ó, se o leitor está fazendo a contagem comigo, o Olavo vai dizer aqui, ó, já são 3 Maquiavéis: o imoralista, o democrata e o cientista, dos quais nenhum dá conta dos outros 2, nem pode ser facilmente reduzido a eles. Mas agora que a coisa vai começar a se complicar, quase que simultaneamente ao Maquiavel cientista aparece um 4º personagem, o Maquiavel patriota, que é o que eu tinha falado, né, da Itália, que o sonho do Maquiavel era fazer com que a Itália se unisse. São assim, você encontra o Maquiavel para todos os gostos. Para todos os gostos, o Maquiavel patriota, criado pela série de revoluções que culminaram em 1861 na criação do Estado italiano independente, obra de Giuseppe Garibaldi, do conde Camillo de Cavour e do rei de Piemonte Sardenha, Vittorio Emanuele II, tornado assim o primeiro governante da nova Itália unida. Na onda de entusiasmos nacionalistas, a obra do Florentino foi relida sob uma ótica que colocava no centro e no topo da sua inspiração o desejo de unificar a nação dispersa em 5 principados autônomos, e expulsando o dominador francês, criar um Estado nacional como vinham fazendo os outros povos da Europa. Pasquale Villari, o primeiro grande biógrafo de Maquiavel, adere firmemente a essa tese. Tudo mais na obra do escritor, imoralismos reais ou aparentes nostalgias da Roma antiga, críticas à igreja, observações pertinentes e distorções pejorativas, seriam apenas peças de uma máquina de persuasão montada para fins patrióticos. Quando, completando sua análise, Maquiavel passa a anunciar suas conclusões, então, por fim, o lado prático e real objetivo da sua obra aparece claramente. Trata-se de realizar a unidade da pátria italiana e libertá-la do jugo estrangeiro. Caramba, hein? Deve ter, assim, o Maquiavel sorveteiro, deve ter o Maquiavel eletricista, deve ter Maquiavel padeiro, deve ter o Maquiavel de todo jeito. O sujeito lá, ele vai, assim, ele pensa assim, caramba, né? Aí ele começa a ler o Príncipe, aí ele, sei lá, vamos imaginar que ele seja corretor de imóveis. Aí ele, poxa, Maquiavel cabe pro trabalho aqui, né, de vender apartamento, vender casa. Aí ele vai escrever alguma coisa sobre Maquiavel e vai dizer que o Maquiavel ele tem a ver, né, com vendedor de sorvete, vendedor de casa. Tem de tudo. Você pode escolher. Deve ter Maquiavel até para as igrejas evangélicas. Entendeu? Não duvido nada. Para a igreja católica tem, que é a teologia da libertação, que é uma visão maquiavélica, né, da própria igreja católica. É a teologia da libertação. O próprio Olavo vai trazer aqui, né, o Gramsci. O Gramsci ele considerou o Maquiavel o maior, provavelmente o maior filósofo de todos os tempos. E trouxe, e assim, ele vai absorver essa ideia do Maquiavel, ele vai trazer para a teologia da libertação. Então você pode colocar, escolhe, cara. Escolhe para o que você quiser. A sua concepção do Estado como entidade superior à igreja e do conflito permanente entre indivíduo e Estado são também puro Maquiavel. Aqui ele está falando do Mussolini. O Mussolini criou o fascismo pensando no Maquiavel. Ele leu O Príncipe, aí falou, caramba, isso aqui tem a ver. Aí ele criou a doutrina do fascismo, né? Ele criou a doutrina do fascismo, trouxe para justamente dentro da ideia do príncipe do Maquiavel. Mussolini, o Hitler, ele deve ter lido O Príncipe. O Napoleão, eu tinha uma obra do Napoleão, a obra O Príncipe, com comentários do Napoleão. Assim, tinha o texto e vinha os comentários do Napoleão embaixo sobre aquele material. Então, todos esses caras, eles pegaram o Maquiavel
e trouxeram para sua senda. Por isso que eu falo, se o sorveteiro ler, o vendedor de picolé, ele vai achar alguma coisa ali que caiba nos seus sonhos, como dizia o Cazuza. Aqui, ó. O afinamento genuíno de Mussolini com o pensamento de Maquiavel não deixou de ser notado até pelos seus mais implacáveis adversários. Já desde 1922, o militante católico Vito G. Galati assinala a inspiração maquiavélica do fascismo no estudo A Sombra de Maquiavel. Em outubro de 1933, Leon Trotsky escreve no artigo Que é o nacionalsocialismo?, publicação no jornal The Modern Thinker. Desde o começo, Mussolini reagiu de maneira mais consciente a materiais de natureza social do que Hitler, para quem o misticismo policial de Metternich é muito mais próximo do que a álgebra política de Maquiavel. Mussolini é mentalmente mais ousado e cínico. Outros ditadores célebres que notoriamente se inspiraram em Maquiavel foram Hitler e Stalin. Não creio que se possa atribuir a mera coincidência o fato de que, na teoria e na prática, política de ambos, a técnica maquiavélica de governo estivesse intimamente associado, como em Mussolini, não só ao culto do Estado, mas a um nacionalismo extremo. Nacionalismo extremo é a definição mesma do nacionalsocialismo, ao passo que um dos efeitos mais engenhosos ou propriamente maquiavélicos de Stalin foi ter sabido conciliar na estratégia e na publicidade o internacionalismo administrativo do movimento comunista com o intenso culto patriótico da mãe Rússia. E isso poucos anos depois de Lenin ter declarado que o nacionalismo, né, era um dos piores inimigos do comunismo, coisa que parecera bem ao estilo, né, bem realista na ocasião. Então você pode ter aí, você vai ter Maquiavel para tudo que você pensar. Deixa eu ver se a gente tem mais alguns exemplos aqui que o Olavo vai dar aqui. Todas essas interpretações, o Olavo está falando aqui, né, tem sua parte de verdade. Na política de Maquiavel há elementos de moralismo despótico, de republicanismo democrático, de patriotismo, de descrição fria e de idealização artística. Também aconteceu que muitos leitores ilustres ao longo das épocas, sem criar interpretações radicalmente novas, procuraram enfatizar em Maquiavel este ou aquele aspecto que o tornava de algum modo um precursor deles próprios. Quer dizer, você vai ter sempre essa questão, entendeu? Você vai trazer para o universo que você quiser esse tipo de interpretação, entendeu? Esse tipo de interpretação. Você pode buscar aí à vontade que vai ter, entendeu? Você não vai ter problema com isso. Você não vai ter problema com isso. Ele vale para qualquer nota. Qualquer nota que você der, ele vai estar ali, ó. Ele continua aqui, né, ó. Ele vai continuar aqui. O nacionalismo alemão, por exemplo, na esteira de Hegel, assumiu facilmente a forma de um culto da ideia abstrata do Estado. Por isso o historiador Treitschke, patriota entusiasta, enaltece o pioneirismo de Maquiavel como descobridor dessa ideia. Maquiavel, diz ele, foi um poderoso pensador que cooperou com Martinho Lutero. Olha, até o Martinho Lutero está nesse negócio. Que cooperou com Martinho Lutero na liberação do Estado. Liberação do Estado significa desatar os Estados nacionais nascentes das amarras de uma autoridade supranacional, seja o Império Medieval ou a Igreja Católica. Então a gente pode ter aí, né, que até o Martinho Lutero está influenciado pelo príncipe, né? Segundo a visão aqui dos autores. No mesmo sentido, outro historiador alemão, sem nenhum intuito de pregação nacionalista, informa corretamente que o pragmatismo moralista da razão de Estado não era desconhecido na antiguidade. A novidade de Maquiavel era ter elevado essa doutrina a um nível mais geral e abstrato. Em substância, a antiga razão de Estado, na medida em que os homens tiveram consciência dela, e mesmo justificando o modo de agir dos poderosos, ditado pelas circunstâncias, não se elevou, segundo parece, ao menos não se elevou com rigorosa consequência às ideias de uma personalidade estatal superindividual e autônoma em face dos poderosos do dia. Como dizia Treitschke, Maquiavel foi o primeiro a perceber claramente que a substância do Estado é o quê? É o quê? É o quê? Poder. É poder. Entendeu? O Estado quer o quê? Poder. Aí, nessa visão, o Maquiavel ele percebeu isso. Básico, e colocou em papel. Básico. Entendeu? Nenhuma novidade, ó. Maquiavel, no entender de Gramsci, aqui já estamos Gramsci, né?
Não é um profeta no sentido de vaticinador do futuro. Ele não prevê esse futuro, mas o planeja e busca forçar o seu advento por meio da influência intelectual exercida sobre um governante, no príncipe, e sobre dois candidatos a governantes, nos discursos ou comentários. Aqui, né? Alguns intérpretes buscaram limitar o alcance do plano às circunstâncias imediatas da Itália, mas isso só vale para o príncipe. Nos comentários, né, no discurso, surgirá o plano muito mais ambicioso da Terceira Roma. Ele vai continuar aqui, né? Da sociedade totalmente de sociedade totalmente novo, cuja realização transcendia imensuravelmente a solução do problema italiano. E o programa do mundo moderno, a que se referia de Sanctis, a unificação da Itália, segundo Villari, só poderia ser operada sob a chefia de um príncipe reformador. Quer dizer, nós vamos ter este processo, esse mundo, né? Nós vamos ter esse mundo e vai ter exatamente essa proposta que vai estar aí. Vai ser essa proposta que vai estar aí. Ela vai estar, o Maquiavel, ele vai estar nessa zorra, nessa bagunça toda, né? Entendeu? Mas vamos ter aqui um detalhe, ó. Se Maquiavel é, portanto, um profeta, não é no sentido vulgar do vaticinador, mas no sentido etimológico do verbo grego profero, mandar, ordenar, fazer, acontecer. Ele próprio se vê como um novo Moisés a abrir caminho no mar vermelho da política do seu tempo para a travessia em direção à terra prometida, a Terceira Roma. Apenas não tendo poder político pessoal, ele desempenha esse papel com a arma do intelectual. E qual é a arma do intelectual? A palavra escrita. Ele vai pegar, e já que ele não tem o poder, né? Ele não tem o poder das armas, ele vai fazer o quê? Ele vai escrever. Aí ele vai colocar no papel, né? O que ele gostaria muito de fazer era justamente ter armas, né? Ter um exército. Entendeu? Ter um exército. Você com o exército, você destronca aí, né? Você vai e arrebenta. Você arrebenta com os governantes. Você tira, né? Você bota para correr um governante. Mas aí, como ele não tem esse poder, o que ele vai fazer? Ele vai escrever. É o que ele tem. Entendeu? Mas só que para escrever, só que ele escrever, ele não vai deixar isso fácil. Ele não vai assim, ele não vai dar de caso pensado, ele não vai dar de assim facinho para as pessoas. Ele vai fazer exatamente esse texto ficar bem nebuloso, que vai servir para todos, né? O Olavo vai chamar de enigma. Ele vai chamar de enigma. Entendeu? Por que, né? Como expliquei, né? Não pretendo aqui resolver o enigma. Apenas articular os seus dados de maneira a enfatizar a importância desse enigma como um dos elementos constantes que atravessam a história intelectual do Ocidente desde o século XVI. Quer dizer, então esse texto ele vai estar rolando aí como algo enigmático, né? Cada um vai puxando a sardinha para o seu lado, vai trazendo para aquilo que você serve para dentro do seu processo de vida aí, vai ter esse tipinho, né? Quer dizer, e aí o Olavo ele vai colocar algo interessante. Ele vai colocar algo interessante sobre o Maquiavel. O Maquiavel, quando ele morreu, ele, por exemplo, ele era um, pelos textos dele, né? Ele era um anticristão ferrenho, né? Pelo próprio príncipe. Ele queria a destruição do cristianismo e da igreja, daí para a própria igreja. A gente tinha até colocado aqui o texto do sujeito, que ele fala exatamente isso, que ele vai até, vamos dizer assim, dizer loas ao Martinho Lutero por estar entrando em guerra, né, contra a Igreja Católica, ou fazendo uma reforma, né, como seria o melhor, a gente melhor ia dizer, uma reforma para que as coisas tomem seu rumo, né? Ó, Maquiavel realmente não compreendia as escrituras, as sentenças dos profetas ou os exemplos louváveis dos príncipes, nada enxergando nesse material senão frases vazias e especulações no ar, entre aspas, né? Segunda, ele foi preconceituosamente seletivo, acolhendo só os materiais que coadunavam com as suas preferências laicistas e amoralistas.
As duas hipóteses não se excluem. A incompreensão e a ojeriza se atraem e se fortalecem. Qualquer que seja o caso, a experiência judaico-cristã era infinitamente mais ampla no tempo, no espaço e na variedade das situações humanas e espirituais registradas do que a itálico-romana, aqui, né? Que ele vai colocar, ó. Ao optar por levar em consideração só esta última, desprezando a outra a priori, ou reduzindo-a ao que tivesse em comum com os aspectos mais baixos e materiais daquela, Maquiavel estreitou sem nenhum motivo legítimo o horizonte de experiências das suas observações, ajustando a seleção aos propósitos da política que pretendia impor. Anthony Parel observa que uma maneira significativa pela qual Maquiavel contribuiu para a nova confiança no homem foi a sua separação entre a política e a religião e seu desafio à autoridade secular da Igreja. A atividade humana da política, acreditava Maquiavel, pode ser isolada de outras formas de atividade e tratada em seus próprios termos autônomos. Em suma, a política pode divorciar-se da teologia e o governo da religião. O Estado já não é visto mais como dotado de uma finalidade ou propósito moral. Sua finalidade não é a formação das almas humanas, mas a criação das condições que habitarão o homem a atender a seus desejos básicos de autopreservação, segurança e felicidade. A religião tem a função vital da salvação pessoal, de servir como um importante meio de controle social, uma base antes para a virtude cívica do que para a virtude moral. É só para dizer que o Gramsci, ele, dando um adendo aqui, né? O Gramsci também via isso, tá? Ele via isso. Se você pegar lá os materiais do Gramsci, ele também considerava, a importância, né, que a religião tinha. Mas vai seguir exatamente o pensamento maquiavélico, né, aqui, ó. Tudo está, ó, o Olavo aqui, né? Tudo isso está certo. Mas a redução da religião à teologia e da teologia à moral corre inteiramente por conta de um dogma pessoal de Maquiavel que não corresponde em nada aos textos e aos fatos. A religião em si não é um sistema de crenças nem um código moral. A obscuridade simbólica e a existência de tantos episódios imorais no relato bíblico já deveria bastar para eliminar desde logo essas duas ilusões. Ela é um conjunto, o Olavo aqui falando, né? Ela é um conjunto de experiências internas e externas condensadas em narrativas simbólicas e transmitidas de geração em geração por uma linhagem de profetas, apóstolos e sacerdotes, revivenciadas periodicamente nos ritos e lentamente, muito lentamente, consolidadas num sistema de crenças e regras que, aí sim, podem servir de instrumentos de controle social, justamente quando o sentido das experiências originárias já se tornou muito distante no tempo para poder ser reativado facilmente pela experiência da participação pessoal. Ademais, se a religião pode, né, tornar-se um instrumento de controle social, a onipresença e eficácia desse instrumento são demasiado notórias para poderem ser abolidas a priori de uma investigação do poder que se pretenda realista e objetiva. Por outro lado, as metas de autopreservação, segurança e felicidade a que a sociedade política, no entender de Maquiavel, deve atender, depende tão obviamente de fatores morais e espirituais que a exclusão desses últimos se torna contraditória com os termos mesmos da nova proposta metodológica. Quer dizer, o que nós temos, né? O que nós temos? Nós vamos ter exatamente o Maquiavel nessa construção de... Aí daí é que vai ter também algo que me veio na cabeça, naquela separação da igreja do Estado. Né? Nós vamos ter isso, né? O Estado laico, que aí vamos ter essa separação. O Estado ele se torna onipresente na vida das pessoas e o Estado vai ditar o que o ser humano, o que o homem, ele tem que fazer ou não fazer. Principalmente do século XX para cá. Essa separação, o Estado ele vai dar a educação, né, às pessoas em geral. O Estado vai dizer, o Estado ele vai controlar, vai querer controlar as igrejas, as religiões, vai ter o controle de todos os aspectos. E isso também é algo que vai ser buscado lá na própria proposta do príncipe, né? Aqui o Olavo aqui dizendo, a terceira Roma não é uma cópia da primeira, é a sua versão otimizada.
vem livre do defeito mortal da Roma antiga, sua incapacidade de defender-se da influência dissolvente judaico-cristã. No novo Estado, a religião não será eliminada de todo, mas será subjugada e utilizada para os fins do príncipe. Maquiavel, ao enfatizar o caráter inédito e futurístico de suas especulações, está se referindo precisamente a isso, e não somente às truculências pessoais do príncipe que tanto impressionaram o cardeal inglês. Ele tem plena consciência de estar lançando as bases de uma nova civilização fundada na exclusão de toda espiritualidade e, como diria mais tarde seu discípulo Antônio Gramsci, na terrestrialização absoluta do pensamento. Quando ele se compara a um novo Moisés, ele está consciente também do caráter parodicamente invertido do seu empreendimento. Não se trata de abrir as águas do Mar Vermelho, mas de fechá-las para tornar impossível qualquer fuga para fora dos muros do Estado. Sensacional, né? É o Maquiavel anti-Moisés. Você tem exatamente o que nós temos hoje no Estado moderno como o Brasil. Você não tem como fugir dele. Você não tem como fugir desse tipo de Estado. Ele controla tudo. Ele controla do seu nascimento. As crianças hoje já têm um CPF, né? No nascimento ela já tem um CPF. O dinheiro, tudo. A moeda, tudo. Você não tem como escapar desse Estado maquiavélico. Como fugir disso? Né? Como fugir disso? Aí você vai ter que buscar meios, né? Meios, usar a sua inteligência para fugir desse Estado. Você pode fazer como a Ayn Rand, né? O John Galt. Você vai para algum lugar onde o Estado não te alcance, não te pegue nunca. Fora isso, você está dentro desse controle. Você está dentro dessa redoma. O Olavo continua aqui, ó. Quando Maquiavel confessa que não diz nada do que crê e não crê em nada do que diz, escondendo sob montanhas de mentiras, qualquer mínima verdade que porventura encontre, ele mostra saber perfeitamente que todas as camadas até aqui descritas são véus ou camuflagens destinados a encobrir e ao mesmo tempo revelar dialeticamente a finalidade última do seu projeto. É aí que está o pulo do gato. E é aí que está o pulo do gato do negócio. Ó. Qual é a finalidade do Maquiavel? Né? O Estado pós-cristão ou anticristão. Pouco lhe importa tudo mais. Os meios podem ser morais, amorais ou imorais. O discurso pode ser crônica, ciência, mito, difamação, lisonja ou mentira pura e simples. A forma do Estado pode ser monárquica, republicana ou mista. Não interessa. Não interessa. O governo pode ser tirânico, democrático ou mezzo a mezzo. A Itália pode separar-se do Vaticano ou fundir-se com ele para esvaziá-la por dentro. Tudo isso depende da ocasião e da conveniência. Daí a impressão de neutralidade, equilíbrio e realismo, bem como a impossibilidade de reduzir o pensamento de Maquiavel a uma fórmula doutrinal fixa, pois todos os seus elementos antagônicos se reabsorvem, não numa conclusão teorética, e sim na meta final, que é a única coisa necessária e a qual tudo serve, abolir a fortuna, né? A fortuna com F maiúsculo, em nome da virtude, subjugar Deus a uma vontade humana que escolheu livremente o inferno. Para esse fim, vale até embaralhar os sentidos mesmos da virtude e da fortuna. Em suma, vale tudo, só importa chegar logo à terceira via. Isso é a finalidade do príncipe. Do príncipe. Essa é a finalidade do príncipe, no final das contas. Essa zorra toda. Aqui, ó. De um lado, uma das fontes imediatas que inspiraram o plano da terceira via foi a esperança insensata de que o próprio César Borgia, agente da autoridade papal, destronasse o Papa e instaurasse o Estado leigo no Vaticano. Não apenas o famoso duque não fez nada disso, mas terminou seus dias em desgraça, mostrando que a malícia e a truculência não têm a onipotência prática que Maquiavel queria enxergar nelas. Entendeu? Mas a coisa estava lá. Estava lá. E aqui, ó. Olavo, ó. Maquiavel é uma dessas ironias da história que nos fazem recordar
que no fim das contas o diabo é um servo de Deus. Tal é, sem dúvida, a figura do Maquiavel satanista, que sabe muito bem para quem trabalha e não pode confessá-lo senão de maneira duplamente irônica. Ante a massa devota, apela a falsas demonstrações de piedade para fingir que trabalha para Deus, quando sabe que trabalha para o diabo. Perante a massa dos espertalhões anticristãos, finge que trabalha para o diabo, quando sabe perfeitamente que sua obra maligna concorre, no fim das contas, ad majorem Dei gloriam. Segundo consta, né, seu filho Pierro, na ocasião com 13 anos de idade, Maquiavel, nos últimos momentos, confessou seus pecados ao frade e morreu na graça de Deus. Não sabemos se o relato é verídico, nem se, nesse caso, o arrependimento foi sincero ou apenas o último ato de uma comédia amarga cujos personagens, sobrevivendo ao autor, ainda se agitam no palco do mundo. Você vai entender que, no final das contas, o Estado que nós servimos, o Estado que nós estamos aí, né, servindo, muitas vezes como escravos, é um Estado maquiavélico, um Estado satânico. É isso que o Olavo vai trazer aqui. Que é essa confusão toda, né, que se faz com Maquiavel, naquele detalhe. Eles não entenderam. Eles não entenderam. Mas alguns, como o próprio Antônio Gramsci, entenderam de qual é. Entenderam de qual é. Né? O arrazoado que Maquiavel oferece em favor da subjugação e eventualmente destruição da igreja pela casta nobre ascendente também se desenvolve em duas etapas. No Príncipe, aparece sob a forma do imoralismo prático que isenta o governante de todas as obrigações morais impostas pelo cristianismo. Nos discursos, a demolição da igreja passa a uma etapa superior, a completa falsificação caluniosa da história da igreja e a construção de um modelo de Estado fundada na inversão paródica do cristianismo. E ele vai continuar aqui. Ó. Vejamos algumas amostras de como Maquiavel arma essa confusão. Para começar, ele admite que a religião é útil à manutenção do Estado e louva o legislador o legislador Numa romano, por haver inserido as instituições religiosas na estrutura do Estado romano, já que elas permitiam ao governante fazer-se obedecer pelo povo mediante a promessa de recompensas celestes, quando não dispunha nem de prêmios nem de castigos terrestres apropriados a obter o mesmo resultado. Ele reconhece que o cristianismo desempenhou um papel idêntico na origem dos governos europeus e que pode continuar a desempenhá-lo utilmente no Estado futuro. Como fator positivo na exaltação do patriotismo, na criação das virtudes cívicas indispensáveis à vida e defesa do Estado, somada a outros louvores perfunctórios que aparecem aqui e ali nos escritos de Maquiavel, essa ideia parece subtender uma concepção benevolente e até conservadora a respeito da religião, mas ela contrasta de tal modo com a sua apologia dos métodos anticristãos na arte do governo, que se torna inevitável perguntar o que sobraria de cristão na religião assim reduzida a instrumento do Estado. Como, por outro lado, Maquiavel, antecipando Kant e o positivismo, afirma resolutamente que não temos conhecimento das coisas sobrenaturais para poder levar em conta os ensinamentos da doutrina religiosa na interpretação das coisas humanas. E que, portanto, a política deve ser abortada com total independência de considerações teológicas. É claro que o cristianismo residual do Estado futuro estará reduzido a uma função idêntica à da religião de Numa. Conduzir as massas à obediência por meio da utilização maquiavélica de crenças ilusórias. A melhor qualidade do cristianismo, aos olhos de Maquiavel, é ser precisamente uma fraude. Ele não só nega elogios a essa fraude, mas confrontados com o cristianismo genuíno, eles constituem talvez o ataque mais calunioso que a religião sofrerá até então. O leitor indeciso ante as contradições aparentes fica sem saber se Maquiavel, enfim, era pró-cristão ou anticristão, mas não consegue se livrar do sentimento de que tratar o cristianismo como fraude útil é uma abordagem ilícita e até mesmo digna de elogios por seu caráter neutro e equilibrado. Só não posso esquecer aqui de dizer, né, que o Hitler, por exemplo, ele seguiu exatamente os moldes do Príncipe. Ele primeiro pegou os judeus, depois ele ia na Igreja Católica,
né, ele ia fazer um acordo com o Mussolini lá, ia passar um rodo, passar um trator em cima da Igreja Católica, tá? E por último, ele ia pegar quem? Os evangélicos. Hitler, o plano dele era pegar os evangélicos e muitos evangélicos na Alemanha, muitos bispos, aquelas coisas todas, fizeram acordinhos com Hitler. Fizeram acordos com Hitler para sobreviver, né? Para sobreviver. Comiam do mesmo prato. Comiam, ó, aqui, ó, muitos evangélicos na Alemanha nazista comiam na mão do Hitler. Católicos comiam na mão do Hitler. Comeram na mão do Hitler lá, se lambuzaram. É o seguinte, eles achavam que eles iam controlar o cara. Mas ele leu o Príncipe. Ele leu o Príncipe. E o Maquiavel, o próprio Hitler, né, no Mein Kampf, vamos imaginar que ele tenha escrito o Mein Kampf como uma ideia de um príncipe, né? Ele ia deixar um tratado com o Maquiavel, só que isso foi antes, o Hitler, isso foi antes dele ter realmente poder. Vamos imaginar que o próprio Maquiavel, se ele tivesse tido chance, ele ia fazer igualzinho o Hitler. Ele ia fazer igualzinho. O Hitler escreveu o Mein Kampf em 23 e ele teve tempo para tomar o poder. Ele antes não tinha o poder. Ele tomou o poder, ele vai tomar o poder, vai virar o chanceler da Alemanha e vai botar as ideias dele em prática. O Mein Kampf é o príncipe. Ele é uma espécie de um príncipe. Né? Só que, obviamente, mal escrito. Né? O Mein Kampf é um livro ruim. Tá? Se você procurar ler aí, é ruim. Aqui o Olavo, aqui, ó. Em que consistiria o espírito primitivo do cristianismo? Na prática das virtudes evangélicas em sentido estrito, não pode ser, pois Maquiavel as despreza. Muito menos na revelação do sobrenatural, do qual, segundo ele, não temos notícia. A qualidade excelsa do cristianismo primitivo só pode consistir, pois, na sua capacidade de produzir milagres, no sentido romano e não cristão do termo. Isso é, não autênticas intervenções divinas no curso dos acontecimentos, e sim aparências suscetíveis de ser assim interpretadas pelo povo crédulo, tal como no exemplo dos soldados no tempo de Juno. Em suma, a religião cristã primitiva tinha o dom de manipular as almas para induzi-las à obediência. O mal do cristianismo decadente não está na perda das virtudes evangélicas, mas na perda da capacidade de ludibriar as multidões. Por mais que a blasfêmia se oculte sob montanhas de disfarces, ela não pode ter escapado ao próprio Maquiavel, que lhe acrescenta o detalhe requintado de atribuir ao próprio Cristo o mérito da arte do engodo, miseravelmente perdido por seus sucessores. Jesus Cristo era um loroteiro, né? Na visão maquiavélica do Maquiavel, Jesus Cristo era um loroteiro, morreu lá na cruz, eu não sei como é que ele morreu na cruz e ressuscitou, né? Não sei como é que pode ser possível. O Maquiavel morreu e não ressuscitou, o Hitler morreu e não ressuscitou. Mas Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Tá? Esse loroteiro, segundo o Maquiavel, ele morreu e ressuscitou. Haja poder para um loroteiro, hein? Né? Ai, ai. Por mais que a blasfêmia se oculte sob montanhas de disfarce, ela não pode ter escapado ao próprio Maquiavel, que lhe acrescenta o detalhe requintado de atribuir ao próprio Cristo o mérito da arte do engodo, miseravelmente perdido por seus sucessores. É a esse Cristo transfigurado em político maquiavélico, que eu acho que isso também os socialistas da teologia da libertação, muitos evangélicos socialistas por aí, eles veem esse Jesus maquiavélico. É esse Jesus que esse pessoal vê. Entendeu? Esse Jesus é Jesus que leu o Príncipe, né? Jesus leu o Príncipe do Maquiavel. É esse Jesus maquiavélico. É esse Cristo transfigurado em político maquiavélico que Maquiavel, fingindo louvar o Cristo dos evangelhos, presta sua devoção. A inversão paródica proposital torna-se ainda mais evidente quando, nos discursos, Maquiavel volta a um tema do príncipe, o principado recém-criado e instável. Como fará o novo governante para consolidar o seu poder? A resposta é que ele deve radicalizar a novidade da situação, virando tudo do avesso repetidamente, tornando os ricos pobres e os pobres ricos, tal como fez Davi ao tornar-se rei. Isso aqui é uma visão do Maquiavel que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Ao qual encheu os pobres de bens e enviou os ricos de volta sem nada. Aí o Olavo vai continuar aqui, né? Primeiro, ele contém a única citação bíblica que aparece no discurso.
Segundo, ele ilustra a conduta ideal do príncipe mediante o precedente bíblico da ascensão do rei Davi, mas expondo esse precedente não com o trecho respectivo do Antigo Testamento, segundo Samuel 5, 1, 16, e sim com um do Novo, Lucas 1, 53, extraído de um contexto totalmente alheio ao episódio de Davi. Terceiro, da história de Davi não consta que ele fizesse nada de parecido com o qual Maquiavel recomenda ao príncipe. Bem ao contrário, o profeta Natan o acusa de explorar o pobre e poupar o rico, ao passo que, nas palavras citadas do Novo Testamento, a reversão das posições dos homens não é atribuída a rei nem príncipe, sim ao próprio Deus. São as palavras com que Maria, aqui ele vai falar em latim, né? Exurient implevit bonis endevit dimisit imanis, em latim no original. São as palavras com que Maria, após a anunciação, celebra o Deus que escolheu a mulher humilde e pobre para ser mãe de seu filho. Aí não se trata, evidentemente, de proceder a nenhuma subversão da hierarquia socioeconômica. E já que o privilégio concedido à Santa Virgem não tem como ser socializado entre os pobres nem tomado dos ricos. Em suma, o episódio alegado para legitimar o conselho não tem nada a ver com o conselho. O trecho usado para ilustrar o sentido do episódio não tem nada a ver com o episódio. E as palavras citadas para explicar o episódio e o sentido do conselho não tem nada a ver com um nem com o outro. Mas o pessoal da teologia da libertação usa. Eles usam. É o Jesus revolucionário. Jesus revolucionário. É o Jesus, né? O Jesus que é o Jesus do Maquiavel. Jesus do príncipe. Isto aqui que é o pulo do gato. É o que extraordinariamente o Olavo vem destrinchar, né? Ele vem destrinchar aqui. Ele vai colocar os pingos nos is, né? Do que é esse Maquiavel e como ele está presente no nosso mundo. Olha, ele vai dizer aqui, ó, a tripla falsificação mesclada ao ponto de confundir todo leitor que não tem a prudência de conferir as fontes ilustra o que Maquiavel quis dizer ao admitir que ocultava a verdade sob muitas mentiras para tornar impossível encontrá-la. A verdade, no caso, é que o príncipe, para garantir seu poder sobre o principado novo, deve impor a reversão das posições sociais como um novo milagre da anunciação, fazendo de si próprio não um novo Davi, e sim um novo Deus Pai, Criador e renovador de todas as coisas. Para piorar um pouco mais, Maquiavel admite que os métodos a que o príncipe deve recorrer para se impor podem ser tão cruéis e violentos que se tornam antagônicos a toda forma de existência não apenas cristã, mas humana. O príncipe, em suma, não somente deve arrogar-se à autoridade de Deus, mas fazê-lo com plena consciência de que esse Deus é inimigo dos cristãos e da humanidade em geral. Em bom português, ele deve fazer da imitação do diabo a nova forma da imitação de Deus, ao mesmo tempo que, posando ante as multidões como um novo Deus, as leva a crer que estão cultuando a Deus quando se prosternam ante o príncipe diabo. Aí o Olavo vai fazer aqui, né? Isso aqui é sensacional, ó. Se isso não é diabolismo em estado puro e no sentido incomparavelmente mais perverso do que aquele apontado pelos críticos do mero imoralismo material da razão de Estado, então é preciso rever a definição de diabo. Caramba, hein? Caramba, hein? Olavo era demais, hein? Rapaz. Ah, rapaz. Aí destrincha essa merda, né? Destrincha essa bosta. Traz realmente o que é isso aqui. Traz realmente o que é isso aqui. E nós vivemos debaixo dessa merda aqui, ó, no palavreado bem chulo mesmo, nesta bosta aqui, ó. Nós vivemos debaixo disso aqui. Esses estados modernos que nós temos aí é filhote dessa desgraça aqui, ó. Filhote dessa miséria que nós temos. Essa política que está aí perturbando de 4 em 4 anos, enchendo o saco, é filhote dessa merda aqui, ó. Desculpe o palavreado. É porque me irrita. Me irrita. É dessa tragédia que tem aqui, ó. Isso aqui. Essa bosta. Entendeu? Que aí nós vivemos escravizados a isso. E o intuito desse pessoal diabólico, desse satanás, é justamente nos escravizar cada vez mais. Mais e mais e mais e mais e mais.
Entendeu? É isso aqui. O Olavo vai trazer exatamente esse ponto. É isso. Ele vai botar os pingos nos is do que é esta miséria, né? Do que é essa miséria, do que vem a ser isso. Vou concluir aqui o texto, né, do Olavo, aqui, ó. Senão eu fico para morrer. Eu fico para morrer, porque nós somos escravizados, nós somos puros escravos desse estado diabólico, dessa mentira, né, desse horror, e a gente não pode fazer nada, nada contra isso. Nada, só falar. A gente só fala. E mesmo assim correndo o risco do Estado futuramente vir aqui e creu. Mas não reneguem a Cristo. Não reneguem a Cristo jamais. Jamais. Porque eles podem tirar tudo de você. O Estado pode tirar tudo de você. Mas ele só não tira sua alma. Sua alma ele não pode tocar. Sua alma, o Satanás, o demônio, ele não pode tocar. Tá? Ele não pode tocar. Porque a sua alma é de Deus. É do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é dessa miséria. Dessa merda, né? Que nós vivemos. Desculpe se você acha tudo isso aí lindo, paciência. Olha que o Olavo vai terminar aqui, ó. A retórica de Maquiavel, pois, não parece ter objetivo retórico, exceto no sentido muito ambíguo de que o objetivo nominal do discurso não é o objetivo real do autor. Este vende ao leitor príncipe um plano, uma estratégia, um sistema de justificações que ele próprio não comprou nem na vida nem na morte. Logo após publicar os discursos, em 1517, Maquiavel desinteressa-se das altas cogitações políticas da antiguidade. O comentário a Tito Livio, né, desse aqui, o comentário a Tito Livio, esse livro aqui que eu tenho em mão, este aqui, o comentário a Tito Livio estaciona na primeira década e jaz abandonado até a morte do autor. Este consagra o ano seguinte a afazeres teatrais e filológicos, e o resto da vida às crônicas da história italiana, interrompidas apenas por um breve intervalo em que ele completa a arte da guerra, em 1521. Sumário tardio das conclusões obtidas da sua experiência como organizador da milícia florentina. É duvidoso, pois, que ele levasse vitalmente a sério aquelas cogitações às quais não dava nem aplicação nem seguimento. Ele viu que naquele momento, ninguém tinha levado a sério, né? Ele tinha escrito, ele, como Hitler, né, que escreveu e logo depois tomou o poder, ele escreveu e ninguém levou a sério naquele momento, naquele primeiro momento ninguém levou a sério, só depois. É duvidoso, pois, que ele levasse virtualmente a sério aquelas cogitações às quais não dava nem aplicação, nem seguimento. Isso não quer dizer que as desprezasse. Enquanto as redigia, entrava num estado de franca autoexaltação, no qual se via como um pioneiro ousado, um desbravador do futuro e até mesmo um novo Moisés a abrir caminho no mare magno das lutas entre o sacerdócio e a nobreza. Feito isso, tratava de esquecer tudo e voltava a seus miúdos afazeres de funcionário subalterno e bom pai de família, cioso de suas obrigações para com este mundo e o outro. Maquiavel, em suma, nem acreditava nem desacreditava no que dizia. Essa distinção simplesmente não se aplica ao seu caso. Ele circulava à vontade entre verdades e mentiras, com a liberdade do artista se compraz na criação da sua obra, sem precisar prestar satisfações quanto a seus efeitos no mundo real e sem precisar nem mesmo compreendê-la de maneira intelectualmente diferenciada. Essa obra não é uma filosofia política, nem uma ciência política, mas uma simulação de ambas. Não é uma exortação retórica, mas uma simulação disso, voltada a objetivo inteiramente diverso daquele que o discurso propõe nominalmente a seus ouvintes. Também não é uma paródia dos costumes contemporâneos. Toda paródia tem um fundo moral, mas Maquiavel flutua entre condenar os costumes políticos em nome da moral e condenar a moral em nome de uma idealização dos piores costumes políticos. É, em toda a linha, uma especulação ficcional, uma especulação do possível, sem a mínima preocupação de distingui-lo do verdadeiro e do provável, mas marcada por uma extrema habilidade de fazê-lo passar pelo verossímil. É, em suma, simulação poética da retórica, exatamente como os discursos de César, Brutus ou Henrique V nas peças de Shakespeare. Ele vai dizer aqui que existe todo um discurso nas peças de Shakespeare, mas você não teria que levar isso a sério. Tá? Você não vai levar aqueles discursos como filosofia moral para o resto. É apenas peça de teatro. É uma peça de teatro. É como se o Olavo estivesse dizendo aqui que o Príncipe seria uma peça de teatro que você lê, beleza, mas aquilo não é para ser levado como filosofia, no fundo.
Apenas essa simulação foi calculada para que seu público-alvo a tomasse como autêntico discurso retórico. Se no curso da sua fabricação o autor chegou a persuadir-se, às vezes, da justiça da causa que fingia defender, isso não o impediu de continuar agindo em contradição com ela e de, nos instantes finais, abjurá-la de todo, confessando seus pecados ao Deus que ele mesmo cobriu-la de blasfêmias. E assim termina esse texto. Maquiavel ou a confusão demoníaca, esse texto aqui. Ó. O texto da edição de 2020, eles vão colocar aqui um apêndice, né? Que são materiais que saíram em jornais, então eles acrescentaram nessa edição aqui, ó, nessa edição mais moderna, que é as filosofias e sua estrutura. Então ele vai explicar, o Olavo vai explicar como se trabalha a filosofia, né? Como ela se movimenta, né? Ele vai botar pontos e pontos, como é que essa filosofia ela se movimenta, como ela tem valor como filosofia. Ele vai dizer isso aqui. Tem aqui, ó, mais paralaxe. Um artigo publicado no Globo em 28 de dezembro de 2002. Ó. Alguns leitores pedem-me mais explicações sobre a tal paralaxe conceitual. Aí ele vai explicar sobre essa paralaxe conceitual. Aqui vai colocar David Hume, Descartes, como esses autores, eles fizeram filosofia, mas dentro da própria filosofia eles se contradisseram. O Descartes, o David Hume, o próprio Maquiavel, né? Ele vai falar aqui, ó. Maquiavel ensina que o príncipe deve conquistar o poder absoluto e em seguida livrar-se do que o ajudaram a subir. Ora, quem pode ter ajudado mais ao príncipe que o filósofo que lhe ensinou a fórmula da conquista do poder absoluto? Se o príncipe o levasse a sério, ele próprio, Nicolau Maquiavel, seria o primeiro a ser jogado no lixo junto com o seu livro Prova do Crime. Contrariando o louvor geral que consagra Maquiavel como o primeiro observador realista da política, o príncipe é um modelo idealizado que só pode ser descrito em literatura precisamente na medida em que nenhum contemporâneo logra encarná-lo na realidade. A alienação chega ao cúmulo quando Maquiavel diz que todos os males do Estado, aí ele vai dizer que os males do Estado vêm dos intelectuais contemplativos, que, não podendo atuar na política, teorizam sobre ela, ou seja, ele mesmo, né? O que é precisamente o que ele está fazendo. Ele mesmo falou dele mesmo. Ele não chegou ao poder, aí ele vai fazer o quê? Ele vai escrever, uai. Aí ele vai citar aqui, né, o Otto Maria Carpo, né, o Olavo aqui, ó. Já havia assinalado que a visão que Maquiavel tem da política não é política, é estética. Desse jeito. O Olavo aqui é Maquiavel e seus bobos. Aí que é aquela história do Maquiavel, né, que diz que escreveu e mentiu. Vendo? Isso aí, estes livros são sensacionais, maravilhosos. O Olavo de Carvalho realmente vale você ter o Olavo de Carvalho em casa, estudar, né? Se você quer entender um pouco deste mundo, desse Brasil, desse mundo que o cerca, se você quer entender o príncipe, né? Se você quer ler isso aqui, mas quer entender o que esse negocinho aqui ele manda tanto na sua vida, por que você está aí, né, perdido no tempo e no espaço, leia o príncipe, tá? Mas leia com um bom comentador como o próprio Olavo de Carvalho. Beleza, gente? Beleza? Hoje eu falei um pouquinho de nada deste livro maravilhoso, Maquiavel ou a Confusão Demoníaca. Você pode encontrar esta edição aqui, que é mais completa, que tem um apêndice, ou uma edição de 2011, que é essa aqui, pequenininha, né, de bolso. Ó. Essa aqui você pode colocar no seu bolso e carregar para cima e para baixo e ler. Ó. Sensacional, beleza? Então peço para você que veio e ficou até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, passe esse vídeo adiante. Olavetes, passem esse vídeo adiante que vale muito a pena. Eu dei muita risada aqui com a visão que o Olavo colocou desse tal de Maquiavel que escreveu O Príncipe. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Que Deus abençoe a nós todos, abençoe a você, abençoe a sua casa, abençoe a nós todos. Que Deus continue aí nos guiando sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até semana que vem. Valeu. Tchau.